Boa noite. Desde o começo de setembro, a turma da 2C da escola do Sebrae vem tentando encontrar uma solução para diminuir a fome no mundo. A sala foi dividida em 7 grupos: política, economia, social, cultural, tecnológico, ambiental e a imprensa, que ficou responsável por cobrir todo o projeto. Hoje fomos informados do projeto de resolução. Antes disso, vamos relembrar o que foi realizado. No dia 20 de setembro de 2017, os grupos começaram por um processo denominado Brainstorm, que ao pé da letra é tempestade cerebral. E na prática, é isso que se faz mesmo, uma tempestade de ideias. Essas ideias partem do grupo envolvido na criação de um projeto, onde os participantes podem expor até as coisas mais esdrúxulas. Uma boa ideia nasce em meio a uma chuva de ideias. Durante a segunda e a terceira semana, pesquisaram sobre o assunto fome no mundo, fazendo relações com suas ideias e, após algumas conclusões, eliminaram ou aprofundaram em algumas resoluções. Bom dia, Ana. A gente queria saber qual que é o seu grupo, quais foram as ideias principais, o que vocês estão planejando aí? Bom dia, nosso grupo é o grupo da cultura e primeiro a gente fez um planejamento, colocando todos os dias que a gente ainda tem até a data da apresentação. E agora a gente está fazendo um brainstorm com todas as ideias que a gente teve, com tudo que a gente sabe sobre o assunto até agora. E a gente está anotando tudo em papéis, rascunho, os eixos que a gente vai pesquisar, o que a gente acha relevante pesquisar, o que a gente acha que tem a mais para ser pesquisado, para a gente poder pesquisar melhor e poder melhorar nosso trabalho. É isso, obrigado. Após isso feito, cada grupo expôs para o restante da sala as ideias mais plausíveis, e depois as propostas entraram em votação. Para votar, cada grupo tinha alguns minutos para discutir se o tópico interferia ou não em seu tema, e especificar se a proposta em pauta era viável ou não. Se a resposta fosse viável, detalhariam em âmbito mundial ou regional e a curto ou longo prazo. Após muito debate, se definiram as propostas viáveis, que foram fiscalização do processo de produção, criação de um aplicativo, inclusão social e incentivo à informação, raio gama, reaproveitamento e doação de alimentos, vedinhas para produtos em prazo final de validade ou FEI, incentivo à pequena propriedade privada, comida de astronauta. Nosso repórter Pietro Fileapra preparou algumas entrevistas para explicar os tópicos. Bom, obrigado, Luísa Canes. A gente vai começar entrevistando cada grupo para saber as impressões que eles tiveram dessa resolução do trabalho. Bom, primeiramente, qual foram as principais mudanças percebidas pelo grupo entre as primeiras reuniões e as reuniões finais? Bem, nas primeiras reuniões nós colocamos as soluções que nós acreditávamos que poderiam ser as mais eficazes e colocamos informações que nós adquirimos ao longo na escola ou tirada de livros, revistas, coisas do tipo, e traçamos uma espécie de mapa conceitual para poder juntar todas essas ideias e desenvolver a melhor solução. Só que aí nossas soluções, elas, ao serem levadas para o debate, elas não foram tão bem recebidas. Bom, as primeiras reuniões a gente se agrupou apenas no grupo de economia e a gente pesquisou quais seriam os problemas voltados dentro da economia, né? E a gente viu vários fatores, principalmente que a economia é o centro de tudo, né? Que a gente dependia de todas. A partir disso, nas outras reuniões, a gente começou a se juntar com todas as outras para discutir e fazer as votações em relação às ideias que eram viáveis ou não. A partir disso, a gente juntou com os grupos que tinham influência dessas ideias e discutimos e escrevemos uma nota em relação a elas. Nas primeiras reuniões, a gente meio que não sabia nada. A gente tinha só a proposta e a gente não sabia o que fazer com ela. E agora nessas últimas reuniões a gente já percebe que a gente já tem ideias formadas e propostas de solução para combater a fome. É isso. Então, no começo a gente estava meio perdido e aí a gente fez o brainstorm, que foi quando a gente percebeu, foi quando a gente começou a levantar os dados para pesquisar. E as últimas foi quando a gente percebeu que a gente não ia conseguir fazer nada sozinho, que a gente precisava da ajuda dos outros grupos para conseguir a nossa proposta de resolução. Bem, no início das reuniões, o grupo estava um pouco meio perdido, porque por mais que tenha sido dividido entre política, econômica, social, ambiental, etc., a gente acabou pesquisando alguma coisa mais geral. Então, assim, a gente estava mais no geral mesmo, pesquisando e tal, só que a partir do momento que a gente começou a unificar um pouco os grupos,
a gente começou a perceber a necessidade de focar um pouco mais no nosso, que era política. Porque já tinha gente focando no tecnológico, no social, no ambiental, enfim. Então acabou que da primeira para a última a gente conseguiu perceber bastante essa diferença de estar num tema mais geral e depois começar a focar mais na política do negócio, como é que a gente vai fazer, as soluções, o que era um empecilho, o que não era para o grupo e para as propostas que a gente tinha colocado em pauta. Bom, na primeira reunião a gente sentou em grupo lá na mesa da biblioteca e a gente fez uma tempestade de ideias. Então a gente fez um brainstorm ali na mesa, escrevendo coisas que a gente achava, né, da nossa experiência prévia, se é que a gente pode chamar de experiência isso, mas a gente foi colocando ideias. Então surgiu a pílula da fome, né, Laura? Sim. Surgiu comida de astronauta, surgiu irradiação de alimentos, liofilização. Então a tecnologia sentou e foi debatendo o que a gente sabia até hoje. E aí nos próximos encontros a gente deu um foco maior na comida de astronauta e na irradiação de alimentos, no raio gama, e a gente foi entendendo exatamente como esse processo funcionava para poder explicar para a sala, para poder debater em grupo com todo mundo. Então foi bem interessante esse processo de evolução dos encontros. Aproveitando que você falou do debate, como vocês acham que o debate interferiu no andar do projeto? Então, assim, a gente só tinha uma opinião formada dentro do nosso grupo, né? Então são 4 pessoas discutindo uma ideia, então foi bem interessante jogar para todo mundo, para a gente ter uma base bem melhor assim, para saber a aplicabilidade da ideia, a aceitação. Então, com o debate, a gente conseguiu ver os pontos de vista dos outros grupos e a gente conseguiu juntar com os grupos que tinham as ideias mais parecidas com a nossa. E a gente conseguiu chegar na nossa proposta de resolução. Com o debate, a gente percebeu que algumas das nossas soluções não eram viáveis e foram até vetadas pelos outros grupos, que foi a questão da agrofloresta. E nós conseguimos perceber que o nosso grupo teria que andar alinhado com os outros grupos. Eu acho que foi uma proposta muito boa, porque não tem como, chega um ponto que você não consegue andar sem os outros grupos. Você não consegue resolver uma coisa no social, sem a opinião da política, sem a opinião da economia e por aí vai em todos os outros grupos. E foi muito importante também escutar as propostas de resoluções de todo mundo, porque às vezes, como a gente é política, nossas soluções são muito amplas. A gente acaba não focando uma coisa igual, por exemplo, o ambiental foca ou o cultural e tal. E aí a gente escutar e depois ver como que ficaria para a política foi muito bom. Bom, agora que a gente descobriu um pouco mais sobre o andar do projeto, vamos aprofundar nas propostas de resoluções dos grupos. Quais são os grupos? Explica a proposta de resolução discutida. Bem, levando em consideração que 10% dos alimentos são perdidos na colheita e 30% nas centrais de abastecimento, a solução que o nosso grupo chegou à conclusão seria pegar alimentos de boa qualidade que seriam jogados fora na central de abastecimento e levá-los para as centrais do governo, onde esse alimento seria doado para pessoas que estão passando por fome. Para incentivar esses produtores a doarem esses alimentos, a gente traria benefícios fiscais para eles, que variariam de acordo com a quantidade de doações que esses produtores fizessem. Isso. E para isso tem que acontecer uma fiscalização, que ia acontecer por parte do governo, por pessoas capacitadas para averiguar se o alimento doado seria de qualidade boa ou não para o consumo humano, claro. E caso esses alimentos não tivessem mais bons para o nosso consumo, o que ia acontecer é que essas empresas que iriam doar os alimentos, como mercados, padarias, iam ter a opção de vender por baixo custo para uma empresa de adubo, para que isso não se perca. É uma maneira de gerar renda e conseguir algum tipo de lucro com o que é o desperdício. E na central de abastecimento, que seria direto para as pessoas, caso os alimentos estejam bons, o que vai acontecer é que os alimentos não vão ser totalmente doados para elas, serão vendidos por um valor muito baixo, quase simbólico, como a gente tem aqui no Brasil o bandejão, para ajudar a suprir com os custos dessa central e para que as pessoas não simplesmente vão sem nenhum tipo de compromisso. Essa proposta foi elaborada pelo grupo ambiental, cultural, político juntos, e a gente entende que não vai solucionar o problema da fome todo no mundo, mas que é uma atividade pontual que pode atingir regiões muito miseráveis e só não é possível em locais com conflito, por exemplo.
mas foi essa a conclusão que a gente chegou. Bom, hoje nós discutimos a viabilidade do projeto de irradiação dos alimentos. E eu sou do grupo econômico e a gente acredita que no âmbito econômico seja viável. A gente pesquisou e para fazer isso a média de 10 a 250 dólares por tonelada de alimentos e é um preço bom. Então, só para contextualizar, a irradiação gama de alimentos ela visa conservar o produto por mais tempo, já que vai matar todas as bactérias que estiver contidas nele, não contamina o produto, não gera dejetos radioativos, então é totalmente viável tanto no viés econômico quanto no ambiental. E vários países já adotam essa medida, um exemplo deles é a Bélgica, tem o Japão também. E aqui no Brasil, alguns exemplos dos alimentos que a gente podia trabalhar essa radiação era a soja. E é isso, a gente não sabia até então o preço, a gente achava que era muito caro para fazer esse procedimento, só que a gente viu que é bem barato e dá para aplicar no mundo inteiro. Bem, a gente pesquisou um pouco e descobriu que existe um estudante de Roraima que está com uma proposta de um aplicativo que está sendo desenvolvido pelo MIT. Esse aplicativo ele ajudaria a combater a fome e o desperdício que acontece no mundo. Esse aplicativo é dividido em algumas etapas que a Laura vai explicar um pouco melhor. Então, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa seria a definição dos focos de fome. A segunda seria estabelecer algumas parcerias para essa redistribuição dos alimentos. E a terceira seria tornar esse projeto, essas ações, monetariamente interessantes para o mercado. Bem, o que acontece? Esse aplicativo, ele, por base de um banco de dados, ele tenta comparar o histórico de entrada e de saída desses produtos para ter uma média de oferta e demanda que existe no mercado, né? Que seria muito interessante para os grandes supermercados, que assim eles comprariam somente o necessário, ou talvez um pouquinho a mais, o que evitaria um pouco de desperdício. Evitando esse desperdício, eles acabam economizando e ajudando os produtores, pequenos ou grandes, a produzirem somente o necessário e também evitar o desperdício, gerando uma economia para ambas as partes. A gente juntou com o econômico e a gente chegou numa proposta de resolução que são as vendinhas. As vendinhas seriam espaços dentro dos supermercados para comercializar, que eles comercializariam os produtos que estão inválidos, fora do prazo de validade, ou os não atraentes, aqueles que, por exemplo, uma fruta que está amassada, mas é própria para o consumo ainda. Eles seriam comercializados a um custo bem baixo e eu acho que isso ajudaria muitas pessoas a ter o seu alimento. As pessoas que estão em baixa renda, elas conseguiriam comprar esses alimentos e ter o mesmo valor nutricional. Deixa eu falar agora. Bom, no âmbito econômico, a gente acredita que seja muito favorável, além ao combate à fome, mas também para as empresas que estariam fazendo esse serviço. Primeiro que esse tipo de proposta já existe, bem parecida na Dinamarca e na França, e deram super certo. Então, a gente acha que com isso, as empresas, além delas poderem utilizar esses alimentos que não seriam comprados ou, enfim, comercializados, elas poderiam trazer um bem para a sociedade e combater a fome. Ao invés de jogar fora, eles iriam ganhar dinheiro com isso. Isso. Obrigado. Bom, depois de pesquisar muito, nós descobrimos que o maior causador da fome é a pobreza. E em 2017, de acordo com o G1, mais de 3,6 milhões de pessoas entrariam nesse estado. A falta de informação faz várias pessoas perderem grandes oportunidades por não saberem aproveitá-las. Aí, com incentivo, as pessoas teriam maior acesso às técnicas que devem ser utilizadas no cultivo, no plantio, e maior conhecimento também sobre as plantas que elas estão adquirindo, estão plantando e tudo. E após todo esse incentivo e essa informação que elas iriam adquirir, elas saberiam como fazer sua própria horta, fazer tudo isso e qual a importância da agricultura para elas.
Depois disso, o governo iria dar alguns incentivos para que elas pudessem começar tudo e assim a economia local iria girar, porque elas poderiam, além de vender os seus produtos para a própria sociedade, poderiam também se sustentar com os alimentos. E essa ideia a gente pesquisou, já acontece uma bem parecida na África, que as pessoas têm esse incentivo para elas fazerem a sua própria pequena propriedade privada. E a economia social, a gente juntou e a gente acha que essa ideia é muito viável. Obrigado. Bom, nos primeiros momentos no debate, os grupos aprovaram a proposta de comida de astronauta, mas após algumas pesquisas individuais dos grupos, a maioria deles chegaram ao consenso que essa é uma proposta inviável. A gente está com o Rafael do grupo tecnológico e a Ana do ambiental. E qual a posição de vocês a respeito da comida de astronauta? Bom, o meu grupo é o tecnológico, a gente que propôs a ideia da comida de astronauta, e ela acontece da seguinte forma: a gente propôs a tecnologia por trás disso, exatamente a liofilização dos alimentos que já estão, que não são utilizados, que são desperdiçados, né? Então a gente queria fazer um reaproveitamento desses alimentos, transformando eles, passando por um processo tecnológico de liofilização para aumentar a conservação desses alimentos, e com isso facilita também o armazenamento, é mais fácil de transportar para grandes lugares. A gente da tecnologia acredita que isso pode ser uma cura para a fome mundial. Bom, a gente está com a Ana Flávia do Cultural e a Gabriela Fraga do Social, e a gente quer saber qual a posição de vocês a respeito da comida de astronauta. Bom, o grupo social ele é contra a comida de astronauta porque essa comida vai contra a dignidade humana e... Principalmente porque o ato de comer ele é um ato sagrado que vai muito além de suprir a fome, que vai das necessidades da pessoa de... sentir o gosto da comida, ter a experiência de comer, e vai contra aos princípios. Isso, aos princípios humanos. Isso. Bom, a gente está com o Túlio e o Josué, que são do grupo econômico, e a gente quer saber qual a posição do grupo em relação à comida de astronauta. Então, a gente fez algumas pesquisas, essa comida já existe para venda normal, sem ser para viagens ao espaço, e custa aproximadamente R$25 por refeição, o que praticamente não é viável, porque uma pessoa normal, por exemplo, aqui no Brasil, não gasta esse preço por refeição, ela gasta um pouco menos, e então no âmbito econômico isso seria completamente inviável para o mundo inteiro. Bom, e essas foram as propostas de resolução para a fome mundial. Se você gostou, todas as propostas estão documentadas na descrição do nosso canal do YouTube. Agora é com você, Canice. Obrigada, Pietro, pela ótima reportagem. Fiquemos agora com Tá na Aula. Boa noite. Boa noite.